Olá, seja bem-vindo ao 15º episódio do podcast STB em Modo Avião. Eu sou a Larissa Teles da Rocha, gestora do STB Higienópolis. Para compor a mesa de hoje, nós temos aqui a Carla Azevedo, analista de produtos do STB, que já está há 10 anos no mercado. Muito obrigada, Carla, pela presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Também temos aqui na mesa o Leandro Aguiar, que é consultor do STB Amauri e já está há mais de 10 anos no mercado. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado pelo convite. Neste episódio, a gente quer te levar a entrar em modo avião e conhecer um pouco mais sobre os intercâmbios para jovens profissionais. Leandro, quem é o jovem profissional que busca o STB hoje? Olha, a gente tem alguns perfis, né? Temos os estudantes que acabaram de já sair da faculdade e temos aqueles que já estão no mercado de trabalho e muitas vezes estão procurando se aperfeiçoar ou até mesmo migrar para outras áreas e desenvolver outras habilidades. A gente tem aqueles estudantes que já estão em alguma área específica e às vezes eles precisam desenvolver alguma outra habilidade e acabam procurando essas experiências internacionais. E muitas vezes tem um estudante que acabou de sair da faculdade e quer procurar alguma outra certificação. Então, vai muito, acho que, do perfil do estudante, o momento de vida, o momento de carreira, o que ele está almejando para conseguir os próximos passos no futuro. Legal. E, Carla, quais são os benefícios que você acredita que um jovem profissional ele tem com esse tipo de intercâmbio? Eu acho que a gente parte do pressuposto que nós lidamos com educação e educação nunca é demais. Então, tudo que a gente tem de conhecimento que vai agregar não só profissionalmente, mas pessoalmente também, já é o grande benefício de qualquer tipo de ação ou qualquer tipo de programa. Mas, especificamente, quando a gente fala de programas educacionais para jovens profissionais, etc., acho que o mais importante é a conexão e o network que eles vão ter lá. Bacana. Especialmente porque nas instituições, eles colocam professores que estão no mercado de trabalho. Então, mesmo que eles, de repente, já tenham tido algum tipo de vivência, algum tipo de contato, eles vão estar lá vendo a visão de mundo do local. Então, isso abrange muito mais para eles em termos de conhecimento, de postura, de mudança de ares e de cabeça, e até mesmo vou seguir por isso ou não vou seguir. Eu acho que esse é o grande benefício, você tá lá para se descobrir e para se reinventar também. Ah, bacana. E hoje, quais são as opções que o STB oferece para esse tipo de público? Existem diversas, né? Como o Lê mencionou, a gente parte muito do pressuposto do momento de vida e também da idade e do que o aluno está buscando. Hoje a gente tem alguns programas que eles são focados em curta duração, porque normalmente quem acabou de sair da faculdade, está começando no mercado de trabalho, nem sempre tem um tanto de tempo disponível para poder ficar fora e fazer os programas. Então, a gente tem, por exemplo, programas certificados, que são programas de 4 semanas, que você tem alguns destinos, algumas áreas focadas, por exemplo, negócios, marketing, projetos, liderança e muito mais. Para quem, de repente, tem já um pouco mais de tempo para ficar fora, tem programas de extensão, tem programas de diplomas também, que aí a gente pode até entrar um pouquinho de quem tem tempo, consegue até entrar dentro do universo do estudo e trabalho também. Legal. Que é um ótimo gancho para quem acabou de sair, que é uma experiência, ainda não conseguiu ingressar no mercado de trabalho, consegue ir para fora e trabalhar também em alguns destinos. Então, a gente consegue, dependendo do que o aluno está buscando, a gente consegue oferecer diversos tipos de opções. Ah, perfeito. E qual a estrutura que as instituições elas têm hoje para receber esse jovem profissional? O que vocês conseguem identificar nas escolas, nessas instituições, de diferencial para receber esse jovem profissional que muitas vezes ele precisa de um espaço para um coworking, para poder trabalhar enquanto ele está ali participando do programa? Acho que a maior parte das escolas, né, das instituições, elas têm uma estrutura estudantil no sentido de lounge, falando de estrutura física, né? Uhum. Computadores disponíveis, até Wi-Fi, internet, etc. E até em algumas eles têm até salinhas reservadas, que alguns têm a política de não poder falar outra língua dentro da instituição, então eles têm essas salinhas reservadas também
para que o aluno consiga falar dentro da língua dele, se está fazendo alguma reunião, etc. Então, falando de estrutura física, existe sim esse suporte, né, para o aluno e tal. É até importante, quando o aluno vem até a gente pergunta qual que é o seu objetivo, você vai trabalhar lá também ou não vai, você precisa de um espaço a mais, porque aí a gente consegue direcionar de uma forma melhor para ele também. Mas falando até de suporte da própria instituição, também existem, né, os representantes ali da escola, o Student Service, que pode ajudar ele também nesse sentido. Até, de repente, orientar ele se ele está buscando algo a mais, entender como que funciona ali a cidade, a região. Então, existe todo esse conjunto de benefícios que pode ajudar o estudante. Ah, bacana. Eu me recordo uma vez que eu visitei uma instituição em Toronto e realmente o espaço para alguns estudantes, assim, o jovem de 30 a mais, o jovem profissional 30 a mais, ele tinha realmente um espaço dedicado a ele, com uma decoração um pouco mais retrô, um frigobar ali com algumas águas, um espaço com café, snacks. E eu acredito que esse tipo de acolhimento, muitas vezes, faz toda a diferença, né? Na experiência completa, que às vezes o estudante pode passar desapercebido, mas que no momento ali que ele está nessa vivência faz toda a diferença, né? E outra pergunta, existem opções de intercâmbio com oportunidade de estágio ou oportunidade de trabalho para esses jovens profissionais? Há algumas opções, sim. Lógico que a gente sempre tem que lembrar a duração do programa, né? Tem que fazer a colocação do estudante no mercado de trabalho, mas temos aí alguns destinos que oferecem programas um pouco mais de longa duração, onde que o estudante ele vai estudar em uma área específica e depois ele vai ter que estagiar naquela área justamente para colocar em prática tudo aquilo que foi recebido em sala de aula. Então, é a combinação perfeita. O estudante, depois, quando ele retorna para o Brasil, ele comprovar que ele fez um curso no exterior e ele colocou em prática aquilo que realmente ele acabou aprendendo. Então, dependendo dos cursos, programas, a gente consegue sim fazer essas colocações. Ah, legal. E os estágios são todos remunerados? Como é que eles são? Nem sempre, depende do destino. A escola normalmente sempre dá o suporte para que eles consigam as entrevistas, né? Também passa por esse processo, porque eles também precisam entender que eles vão passar pelo o mercado de trabalho, as entrevistas, todo o processo, assim como eles passariam aqui no Brasil também. Mas dependendo do destino, não tem remuneração. E alguns destinos têm também. Por exemplo, o Canadá, hoje, existem os programas que a gente chama de co-op, que eles fazem o período de estudo, né, dentro da área que eles escolheram, e eles também têm meio que um espelho daquilo que eles estudaram, do período que eles estudaram, para poder fazer um estágio também. Perfeito. A Austrália também tem esse estilo, né? Sim. Não tanto como o co-op, mas durante o período em que ele também está estudando, ele tem a permissão de trabalho com 20 horas semanais, além de contar com todo o suporte do nosso STB Austrália, com a presença da Daniel Jean e da Babi, que estão em Sydney, em Gold Coast. E para um jovem profissional brasileiro que acabou de se formar, por exemplo, em áreas como jornalismo, ciência de dados, como ele pode fazer esse curso no exterior? Quais são as opções que ele tem para escolher daqui do Brasil? Ou ainda alguém que está pensando em uma transição de carreira? Existem essas possibilidades? Quais seriam? Tudo tem que ter um propósito. Então, o que você vai fazer com esse curso? Qual vai ser o benefício que você vai extrair? Se, de repente, você já se formou, você já tem conhecimento, alguns desses cursos, de repente, de curta duração, eles são mais introdutórios. Então, eles são para você ter essa adaptação ao que você vai estudar, ao mercado, aos conhecimentos básicos. Então, de repente, se você já é formado em jornalismo, você vai fazer algum programa nessa área, pode ser que não seja tão vantajoso para você, porque você já vai ter alguns conhecimentos. Desenvolver outras skills, fazendo outros tipos de cursos Perfeito. Dentro da área que você está atuando, mas que esteja relacionado. Por exemplo, jornalismo, ou engenheiro de dados que você disse. Ele vai lidar eventualmente com pessoas, ele vai ter que lidar com projetos. Por que não fazer uma gestão de projetos, fazer um curso de liderança, ter um pouquinho de visão de futuro também, aonde que você quer chegar e o que você precisa fazer para você chegar em tal lugar.
Ah, ótimo. E quais outras opções que você pode comentar sobre essas áreas, Leandro? Acho que vai também depender do período que o estudante ele pode passar no exterior, né? Assim como a Carla estava falando, dependendo do programa de curta duração, onde que ele consegue conciliar esse curso no período de férias dele. Então, ele fica um período trabalhando no exterior. A gente tenta dar o suporte em relação a programas, em relação ao fuso horário, o curso que ele pode fazer, e logo depois ele acaba emendando as férias e conseguir se dedicar naquele programa específico. Então, como a Carla passou, além de programas de digital marketing, gestão de projetos, gestão de negócios, liderança, vendas, é o que a gente acaba falando muitas vezes que são os cursos coringas, né? Não existe uma área que você fala que, eu estudei disso e eu não vou precisar dessa área. Todo mundo vai precisar saber lidar com pessoas, todo mundo vai precisar lidar com vendas. Então, é meio que uma corrente. Um curso acaba meio que interligando ao outro. E lógico, dependendo do que o tempo que a pessoa consegue ficar no exterior, ela consegue fazer outras certificações, mais tempo de curso e mais se especializar para depois retornar pro Brasil. Exatamente isso que eu ia comentar, né? Independente do tempo, a gente tem desde 2 semanas, 4, 3 meses ou então 6 meses a 1 ano, em que é possível conciliar os estudos, assim também com oportunidade de estágio, né? Bacana. E qual destino hoje é mais buscado pelos jovens profissionais e por quê? Bom, acho que depende do que o estudante ele busca também junto com, a gente não pode esquecer, né, do horário de lazer dele, né? Já que o estudante ele tá indo para fazer uma imersão, muitas vezes o estudante ele quer aproveitar o tempo livre, o que ele vai conseguir fazer no final de semana, conhecer aquele lugar que ele sempre quis. O que entra muito na nossa parte de consultoria é entender como que a flexibilidade do horário de trabalho do estudante. A gente tem que lembrar de um fator fuso horário, onde que tem que verificar se, enquanto ele estiver fazendo o curso, ele vai conseguir trabalhar ao mesmo tempo. E, lógico, verificar quais são os cursos que são oferecidos naquele destino onde que ele deseja fazer esse intercâmbio. Ah, bacana. E qual seria o perfil, por exemplo, de um estudante que vai para os Estados Unidos fazer um programa de curta duração e o perfil de um estudante que vai, por exemplo, para uma Austrália fazer um programa de curta duração? São perfis diferentes? A Austrália, ela traz um pouco desse lifestyle, né? E querendo ou não, de uma forma geral, a Austrália, ela tem sempre essa característica de que eu gosto de praia, eu quero explorar esse tipo de ambiente, eu tô do outro lado do mundo, então eu sou, de repente, um pouco mais desapegado, porque eu não vou ter contato com a minha família tão recorrente. E eu acho que a Austrália, ela também traz alguns tipos de opções que, de repente, o aluno vai, gostou, e ele consegue ficar mais tempo. Porque a Austrália entra um pouquinho do tópico também do estudo e trabalho. Já nos Estados Unidos, é muito plural, né? Então, dependendo de onde você vai, dependendo do local onde você vai, ele é completamente diferente. Temos cidades mais cosmopolitas, temos cidades mais jovens, temos cidades mais sérias, mais finanças, enfim. Então, eu acho que, além de tudo isso, é justamente essa questão do fuso horário também. Querendo ou não, os Estados Unidos ele está um pouco mais próximo, né? Então, o deslocamento até lá é mais tranquilo. A Austrália já é um pouco mais longe. Não que isso seja um empecilho se a pessoa tá a fim de ir, ela quer ir. Isso Concordo. Não vai impactar em nada. Mas eu acho que o tipo de abordagem, o tipo de cursos que são oferecidos, eles são diferentes. Sim, e até mesmo o tipo de vivência, né? Fora do horário das aulas, qual visita técnica que ele vai fazer? Então, se o estudante vai para um curso ali localizado na região do Vale do Silício, com certeza ele vai visitar as grandes empresas de tecnologia, por exemplo, né? E hoje, qual país vocês mais indicam para esses jovens profissionais? Olha, dependendo hoje dos perfis que a gente vê que quando o estudante não tem uma flexibilidade tão grande, acho que a Carla também pode confirmar, mas acredito que acaba sendo mais a região ali da Europa, Reino Unido, por conta do fuso horário ser para frente. Então, enquanto o estudante ele faz um curso na parte da manhã, ele terminando o curso, dá tempo dele correr para casa e começar o horário do expediente dele aqui no Brasil. Mas nós temos diversos casos que às vezes o estudante ou até mesmo o próprio profissional, ele não tem aquela obrigatoriedade de horário.
É aquela coisa, entregando o que você É o que é importa. contratado e consegue desenvolver o seu trabalho sem problemas. Então, a gente tem algumas opções, até mesmo no Canadá, por conta do fuso horário ser muito mais para trás, dependendo do que for o estudante, ele consegue fazer um curso na parte da tarde, quase final do dia, que acaba conciliando também com o nosso fuso aqui do Brasil. E aí, flexibilidade do estudante. Ah, perfeito. E eu acho que também vai muito da área que ele pretende se desenvolver, né? A gente sabe que a Europa tem um tino muito grande para design, para a parte de fashion business, né? Então, por exemplo, a Itália, a gente sabe que é muito forte também nessa parte, assim como o Reino Unido, que o Leandro mencionou, né? Eles são grandes destaques hoje no nosso portfólio, né? E também, conforme o Leandro mencionou muito, a gente tem que trabalhar enquanto tá lá fora. E a gente sabe que hoje muitos jovens estão ressignificando a carreira e começaram a trilhar esse caminho de nômades digitais, ou seja, trabalhar enquanto viajam. E quais benefícios esses nômades digitais podem ter enquanto eles fazem o intercâmbio? Acredito que a troca de cultura, pelo que eu já passei também de experiência, acaba sendo uma das mais ricas. Além de você ter um know-how, né, um conhecimento ali local de profissionais que são da área de trabalho, literalmente é você aprender a lidar com outras culturas. Muitas vezes o pessoal fala aqui no Brasil, mas a gente tem isso no trabalho por conta de lidar com as pessoas. Espera até lidar com culturas completamente diferentes. Quando você lida com uma pessoa de uma cultura europeia, uma cultura asiática, tudo isso acaba trazendo uma bagagem. Quando você volta para o Brasil, as coisas para você lidar, os problemas diários no dia a dia, acaba sendo muito mais simples. Quando você já falou, eu já passei por tanta coisa lá fora que você tem que lidar com problemas simples, por exemplo, como uma comunicação, o que a gente sempre fala, poxa, mas isso é tão óbvio. É óbvio pra gente, pra nossa cultura, pra cultura deles não é tão óbvio. Então, isso traz uma bagagem pro estudante se adaptar, se flexibilizar, conseguir se adaptar realmente a outros ambientes de trabalho. E hoje é muito corriqueiro também os estudantes ou jovens profissionais, né, já recém-formados, que trabalham em multinacionais, né? E eu falo, olha, o seu chefe ou o seu colega de trabalho, ele nem sempre vai ser um native speaker, ou seja, alguém que tem o inglês como primeiro idioma, ou então alguém que que seja só alguém dos Estados Unidos, ou só do Canadá, ou só do Japão. Então, conhecer esses outros profissionais de países como Coreia, Japão, Egito, e diversos outros locais, isso engrandece bastante, né, essa cultura. E, principalmente, também essa questão do Anywhere Office. Vocês já tiveram muitas solicitações, assim, de, olha, eu preciso trabalhar no Brasil em um determinado horário. Para onde eu devo ir? Quais destinos e programas mais indicados para os nômades digitais? Primeiro, a gente tem que focar no destino, né? Infelizmente, a gente não tem todos os programas no mesmo destino, então acho que acaba compartilhando muito, dependendo do curso que a pessoa vai querer fazer. Tem aqueles destinos que são um pouquinho mais clichês, se é que a gente pode dizer aquilo. Então, muitas vezes, quando a pessoa quer fazer um programa mais business ou mais focado para negócios, querendo ou não, temos aí os grandes centros financeiros que, querendo ou não, por si só já acabam atraindo estudante, que é um outro item que acaba valendo muito a pena para o estudante, é o network. Então, outras possibilidades de trabalho, de conexões que o estudante vai ter. E dependendo da área de atuação do estudante. Então, hoje a gente tem escolas que meio que pegaram o programa como se fosse um diploma inteiro e conseguiram quebrar todos esses módulos, porque a gente sabe hoje da flexibilidade do estudante, nem sempre é poder largar tudo e ficar por um semestre, um ano no exterior. Então, por que não fazer só aquele curso específico? Acho que até trazendo para a nossa realidade, né? Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa focada para economia, mas eu não quero fazer uma graduação inteira para economia. Eu só gostaria de saber dessas e dessas matérias. Então, hoje temos instituições que elas flexibilizaram esses processos. Lógico, a gente só precisa consultar as datas de início desses programas, mas o estudante ele tem uma flexibilidade muito maior para se programar, para ir para o exterior e fazer exatamente aquele módulo que ele tem interesse e trazer isso de bagagem. Bacana. E também existem aqueles programas que o estudante ele é convidado a sair da sala de aula, né? Explorar o destino, então alinhar tanto a vivência de desenvolvimento acadêmico, seja do idioma ou então de áreas diversas, como o próprio Leandro comentou, e entender como isso acontece na comunidade local, no dia a dia, né? Isso é bem interessante. Qual o diferencial competitivo que vocês enxergam que um jovem profissional que faz intercâmbio voltado para a carreira tem ao voltar para o Brasil?
Eu acho que os desafios que eles enfrentam no exterior, fazendo os programas, por si só, já moldam eles para o mercado de trabalho, já moldam eles como pessoas. Então, a gente começa por aí. Ele já volta mais confiante, ele já volta mais decidido, ele já presenciou situações que, de repente, ele nunca esperaria passar e hoje ele já tem noção daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode desenvolver. Então, a gente começa por aí, porque no mercado de trabalho exige muita confiança, exige que você saiba se vender, exige que você saiba se apresentar e, querendo ou não, o curso todo, ele é regado a isso. Ele puxa isso do aluno, que ele todos os dias estude, que ele todos os dias já apresenta projetos, às vezes até vende algum produto, dependendo do curso que ele está fazendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Esse é o grande benefício que o aluno tem. Além de, é claro, de ter um networking, de repente, ele conhecer um professor lá que é dono de alguma empresa e consegue direcionar ele, dar uma carta de recomendação para que ele volte aqui, ele tem ainda isso na manga para aplicar para outros processos seletivos. De repente, até desenvolveu um espírito empreendedor, voltou, viu que deu certo, quer abrir aqui o negócio dele também. Então, são inúmeros benefícios e oportunidades que ele tem fazendo um programa desse tipo. As instituições lá fora têm esse poder de trazer para o estudante o que a academia, muitas vezes, aqui não teve chance de dar para ele, né? E eu acho que até mesmo o próprio comprometimento do estudante, sabe? Você teve um tempo livre. Você não foi para Londres para passear, ver museu, só curtir. Você realmente foi lá para investir em você mesmo. Então, a empresa acaba valorizando saber que o seu tempo livre você foi para acabar trazendo mais conhecimento, se preparar mais para o mercado de trabalho. Então, isso com certeza é valorizado. Investir em você mesmo sempre tem o seu grande valor, né? Com certeza. E hoje, qual o nível do idioma que esse estudante precisa ter para fazer esse tipo de programa? Como eles são programas que normalmente eles já são mais acadêmicos, já tem um foco mais específico, exigem-se hoje que tenham pelo menos um nível intermediário muitos dos programas. Sim. Alguns pré-avançado, isso vai depender muito do tempo e qual tipo de programa o aluno está buscando. Mas também tem os programas que são idiomas com foco em profissões, que ele concilia você estudar inglês em um período e, de repente, fazer um business depois, no período da tarde, alguma coisa assim. Os famosos English Plus. Isso. Então, ele já tem um pouco mais de flexibilidade também. Mas nada impede que, dentro de um curso de idioma, ele também saia um pouco do comum e ele busque, por exemplo, uma segunda língua. Hoje, o espanhol, o francês, eles estão super em evidência. Temos muitas companhias alemãs aqui também no Brasil. Sim. Então, a gente pode também explorar que os idiomas, eles também podem fazer parte do crescimento do profissional. Com certeza. Perfeito. E o que vocês diriam a esse jovem profissional que está pensando em fazer um intercâmbio? Faça agora, não deixe para depois, porque a gente já trabalha com intercâmbio há alguns anos, a gente sabe, sempre em algum momento da sua vida vai virar uma chavinha que aquilo que você estava planejando, do nada você não consegue, ou por conta de um relacionamento, ou foi uma promoção no trabalho que você acha que aquele não é mais o momento ideal para você fazer, e quando você olha lá na frente, você fala, devia ter feito agora. Porque a gente nunca sabe mais pra frente. A pulguinha veio aqui atrás da orelha, já pega e já faz, né? Exato. Aproveita enquanto você tem essa disponibilidade, não deixe para depois, porque esse depois pode ser que essa chance não ocorra. Então, quanto antes você fizer, com certeza, talvez abra até caminho para outras opções de trabalho ou até mesmo outras opções de certificações que você possa correr atrás. Exato. São vários os relatos que a gente ouve aqui na STB de profissionais que realizaram esses programas e quando voltaram tiveram uma profissão, uma mudança de carreira, né, um desenvolvimento. Ou às vezes nem voltaram, né? Às vezes se identificaram e ficaram por lá também. Exatamente. Isso acontece com muita frequência, eu diria. Agora falando sobre o STB, qual o tipo de suporte que nós oferecemos para esses estudantes que vêm nos procurar? Bom, acho que as organizações que nós trabalhamos, né? A Carla que está no time aí operacional, que cuida de todo esse
saber realmente, literalmente, como são as escolas, quais são os programas que eles oferecem. Fazemos visitas nas escolas para saber realmente da estrutura. Sim. Não estamos aqui só falando do curso porque alguém bateu na porta e falou, pode mandar um estudante para lá que a gente faz. Não, a gente quer realmente ter certeza que o estudante ele vai ter um aproveitamento acadêmico. O suporte, inicialmente, de qual que é o destino que você pode fazer esse programa, quais são os cursos que você pode fazer durante o programa, acompanhar se está tudo realmente dentro do que foi combinado, do que foi proposto, e até o retorno do estudante e saber se há outras possibilidades, né, que a gente possa oferecer e, dependendo dos destinos, contar com o nosso suporte local, como, por exemplo, a Austrália, que temos um escritório para dar esse suporte para os estudantes e os nossos parceiros também. Exato. E eu acredito que também não temer em fazer o programa. Todas as instituições que o STB trabalha são todas muito pré-selecionadas, conforme o Leandro falou, tem a questão da visita, toda a curadoria do time, e entender que são mais de 50 anos que a gente está aqui no mercado, fazendo dar certo e mudando a vida de vários jovens profissionais também. Sim. Né? E quantos estudantes nós não recebemos na loja que os pais foram fazer um intercâmbio diversos. Algumas décadas atrás e agora eles estão querendo enviar os filhos. Então, eu acho que isso demonstra a seriedade e o compromisso do STB, entregar sempre o que realmente pode mudar as vidas das pessoas. Foi muito bom contar com a presença de vocês, foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada, Carla, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigada, Leandro, pela disponibilidade. Obrigado novamente pelo convite. O podcast STB em Modo Avião termina aqui. Para ficar por dentro das novidades, é só nos seguir nas redes sociais e no Spotify. Muito obrigada e até a próxima.